Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Título 4. Do processo em geral. Capítulo 1. Das partes. Artigo 117. São partes no processo o responsável e o interessado. Parágrafo 1º. Responsável é aquele assim qualificado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal e respectiva legislação aplicável. Parágrafo 2º. Interessado é aquele que tenha reconhecida, por força de lei, pelo relator ou pelo tribunal, em qualquer etapa do processo, razão legítima para nele intervir. Artigo 118. As partes podem praticar os atos processuais diretamente ou por intermédio de procurador regularmente constituído, ainda que não seja advogado. Parágrafo 1º. Constatado vício na representação da parte, o relator fixará prazo de 15 dias para que o responsável ou interessado promova a regularização, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo procurador. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no final do parágrafo anterior ao caso de juntada de documentos que efetivamente contribuam na busca da verdade material. Parágrafo 3º. Nos atos processuais, é suficiente a indicação do nome de um dos procuradores, quando a parte houver constituído mais de um ou o constituído subestabelecer a outro com reserva de poderes. Parágrafo 4º. Poderá a parte indicar o procurador em cujo nome serão feitas as notificações, observado o parágrafo 1º do artigo 165 deste regimento. Capítulo 2. Do ingresso de interessado em processo. Artigo 119. A habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado. Parágrafo 1º. O interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo. Parágrafo 2º. O relator indeferirá o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. É facultado ao interessado, na mesma oportunidade em que solicitar sua habilitação em processo, requerer a juntada de documentos e manifestar a intenção de exercitar alguma faculdade processual. Parágrafo 4º. Ao deferir o ingresso de interessado no processo, o relator fixará prazo de até 15 dias, contado da ciência do requerente, para o exercício das prerrogativas processuais previstas neste regimento, caso o interessado já não as tenha exercido. Capítulo 3. Da distribuição. Artigo 120. A distribuição aos conselheiros e auditores dos processos encaminhados ao gabinete da presidência deve ser procedida segundo os critérios da equitatividade, da publicidade, da alternatividade e do sorteio, na forma prevista no artigo 96 da Lei Complementar nº 1 de 94, combinado com o artigo 16, inciso 25 deste regimento. Parágrafo 1º. A distribuição de que trata este artigo deve ser feita mediante sorteio eletrônico de processos, observado o disposto no inciso 3 do artigo 45 deste regimento. Parágrafo 2º. Os procedimentos a serem observados na distribuição e sorteio de processos serão estabelecidos em ato próprio. Parágrafo 3º. O aceite eletrônico dos processos deverá ser providenciado até o dia subsequente ao da sua remessa. Artigo 121. Na distribuição do processo referente às contas prestadas pelo governador será observado o sistema de rodízio, aplicando o critério da ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo único. Se o conselheiro escolhido se declarar impedido ou em suspeição ou se vier a entrar em licença para tratamento de saúde, será designado substituto, obedecido o mesmo critério, sem prejuízo da designação daquele no exercício seguinte. Capítulo 4. Das etapas do processo, da instrução e da tramitação. Artigo 122. São etapas do processo a instrução elaborada pelo corpo técnico do tribunal, o parecer do Ministério Público, o relatório, voto do relator e a apreciação e o julgamento. Parágrafo 1º. Na etapa da instrução, aplica-se ao servidor que exerce funções específicas de controle externo no tribunal, no que couber, o disposto nos artigos 152 e 153 deste regimento. Parágrafo 2º. Aplica-se no exame dos recursos o disposto no parágrafo anterior. Artigo 123. O relator presidirá a instrução do processo e, nessa condição, poderá determinar, mediante despacho singular, de ofício ou por provocação da unidade técnica competente ou do Ministério Público, as providências necessárias ao saneamento dos autos. Parágrafo 1º.
No caso de tomada ou prestação de contas, o relator poderá ainda ordenar o sobrestamento do processo e a audiência ou citação de responsáveis. Parágrafo 2º. O processo que apresentar pareceres discordantes, matéria complexa ou questões técnico-jurídicas relevantes poderá ser levado à apreciação do plenário. Parágrafo 3º. O relator fixará prazo de até 60 dias para o cumprimento das diligências que determinar, podendo o período ser superior em caso devidamente justificado. Parágrafo 4º. Saneado o processo, será a matéria submetida à apreciação do plenário, para decisão de mérito. Parágrafo 5º. Os atos do processo poderão se dar por meio eletrônico, na forma a ser disciplinada em ato normativo. Artigo 124. A critério do relator, o chefe de seu gabinete poderá efetuar despachos de mero expediente ou de simples encaminhamento de processos. Artigo 125. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade, terão tramitação preferencial os processos e documentos referentes a: Inciso 1. Requisições de informações e de cópia de documentos ou relatórios de auditorias ou inspeções, efetuadas pela Câmara Legislativa. Inciso 2. Pedidos de informações sobre mandados de segurança ou outros procedimentos judiciais. Inciso 3. Consultas que, por natureza, exijam a imediata solução. Inciso 4. Denúncias ou representações que revelem, objetivamente, a ocorrência de irregularidade grave. Inciso 5. Medidas cautelares. Inciso 6. Casos em que o retardamento na apreciação possa representar grave prejuízo para a fazenda pública. Inciso 7. Recursos previstos neste regimento que tenham efeito suspensivo. Inciso 8. Outros assuntos que, a critério do plenário ou do presidente, sejam assim considerados. Parágrafo único. A presidência classificará os processos e documentos urgentes antes da distribuição. Capítulo 5. Da apresentação de alegações de defesa, de razões de justificativa e de documentos novos. Artigo 126. As alegações de defesa e as razões de justificativa serão admitidas dentro do prazo determinado na citação ou na audiência. Parágrafo 1º. Desde a constituição do processo até o término da etapa de instrução, é facultada à parte a juntada de documentos novos. Parágrafo 2º. Considera-se terminada a etapa de instrução do processo no momento em que o titular da unidade técnica emitir seu despacho conclusivo. Parágrafo 3º. A critério do relator poderá ser admitida a juntada de documentos novos após o término da etapa de instrução. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 1º não prejudica o direito da parte de distribuir, após a inclusão do processo em pauta, memorial aos conselheiros, aos auditores e ao representante do Ministério Público. Artigo 127. Havendo mais de um responsável pelo mesmo fato, a defesa apresentada por um deles aproveitará a todos, mesmo ao revel, no que concerne às circunstâncias objetivas, e não aproveitará no tocante aos fundamentos de natureza exclusivamente pessoal. Capítulo 6. Das provas. Artigo 128. As provas que a parte quiser produzir perante o tribunal devem sempre ser apresentadas de forma documental, mesmo as declarações pessoais de terceiros. Parágrafo 1º. São inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Parágrafo 2º. O relator, em decisão fundamentada, negará a juntada de provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Capítulo 7. Do pedido de vista e de cópia dos autos. Artigo 129. As partes poderão pedir vista ou cópia de peça do processo, mediante solicitação dirigida ao presidente do tribunal ou ao relator, conforme o caso, segundo os procedimentos previstos neste capítulo. Artigo 130. O presidente concederá vista de processos e cópias de peças dos autos às partes até a última decisão de mérito, podendo esta competência ser delegada mediante portaria. Artigo 131. O relator decidirá mediante despacho singular sobre solicitação de vista ou de cópia de peças do processo ainda não conhecidas pelo plenário. Parágrafo único. Na ausência ou impedimento por motivo de licença, férias, recesso do tribunal ou outro afastamento legal do relator, caberá ao presidente decidir sobre os pedidos previstos no caput deste artigo. Artigo 132. Do despacho que indeferir pedido de vista ou cópia de peça de processo cabe agravo, na forma do artigo 290 deste regimento. Artigo 133.
Somente advogado regularmente constituído poderá retirar processo das dependências do tribunal, pelo prazo de até 5 dias, sob a sua responsabilidade, na forma e nas condições definidas em ato normativo. Parágrafo único. Se o processo, retirado das dependências do tribunal, não for devolvido, o relator determinará a reconstituição das peças que entender necessárias ao julgamento, que em caso de revelia da parte poderá ter por fundamento exclusivamente as conclusões da unidade técnica. Artigo 134. Deferido o pedido, para o recebimento de cópias, a parte deverá apresentar comprovante do recolhimento da importância correspondente ao ressarcimento dos custos. Parágrafo 1º. O pagamento será dispensado nas solicitações de interesse de órgão ou entidade da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. Parágrafo 2º. Poderá ser fornecida cópia de processo, julgado ou não, mesmo de natureza sigilosa, ressalvados os documentos e informações protegidos por sigilo fiscal, bancário, comercial ou outros previstos em lei, a dirigente que comprove, de forma objetiva, a necessidade das informações para a defesa do órgão ou entidade federal, estadual, distrital ou municipal. Parágrafo 3º. Constará registro do caráter reservado das informações em cada cópia de processo de natureza sigilosa a ser fornecida. Artigo 135. Não será concedida vista ou fornecida cópia de peças da etapa de instrução antes do seu término, assim considerado o momento em que o titular da unidade técnica emitir o seu despacho conclusivo. Capítulo 8. Da sustentação oral. Artigo 136. No julgamento ou apreciação de processos de controle externo, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 7º deste artigo, as partes poderão expressar a intenção de, pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, fazer sustentação oral. Parágrafo 1º. O requerimento será apreciado pelo relator do respectivo processo, que indicará a data do julgamento. Parágrafo 2º. A data do julgamento será informada pelo tribunal à parte ou ao seu procurador constituído com antecedência mínima de 10 dias. Parágrafo 3º. Quando não requerida sustentação oral na forma do parágrafo 1º deste artigo, a parte ou o seu procurador legalmente constituído poderá manifestar essa intenção diretamente ao presidente na própria sessão de julgamento do processo, desde que ainda não iniciada a fase de discussão da matéria. Parágrafo 4º. Após o pronunciamento do Ministério Público junto ao tribunal, se houver, a parte ou seu representante legal falará, sem ser aparteado, logo após a apresentação do relatório resumido pelo relator e antes do voto deste, por até 15 minutos, com direito à prorrogação por igual tempo, a juízo do presidente. Parágrafo 5º. Havendo pluralidade de responsáveis ou de interessados não representados pelo mesmo procurador, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre eles, podendo ser prorrogado, na forma do parágrafo anterior. Parágrafo 6º. É vedado na sustentação oral o acréscimo de razões ou documentos novos, admitido, contudo, o oferecimento de memoriais, com o fim exclusivo de melhor elucidar a matéria. Parágrafo 7º. Não se admitirá sustentação oral na apreciação ou julgamento de embargos de declaração, agravo, consulta e medida cautelar. Parágrafo 8º. Durante a discussão e o julgamento, por solicitação exclusiva de conselheiro, auditor ou representante do Ministério Público junto ao tribunal, poderá ser concedida a palavra à parte ou a seu representante legal para estrito esclarecimento de matéria de fato. Capítulo 9. Do encerramento e arquivamento de processo. Artigo 137. O processo será encerrado no sistema informatizado de controle de processos, mediante despacho do dirigente da unidade técnica, nas seguintes situações. Inciso 1. Quando houver decisão do relator ou do tribunal pelo apensamento definitivo a outro processo. Inciso 2. Quando houver decisão do relator, do tribunal ou da presidência pelo seu encerramento, após efetuadas as comunicações pertinentes e expirados os prazos para os recursos cabíveis dotados de efeito suspensivo, conforme certificado pela Secretaria de Controle Externo competente. Inciso 3. Nos casos de decisões definitivas ou terminativas, após a efetivação das competentes comunicações e a expiração dos prazos dos recursos cabíveis dotados de efeito suspensivo, conforme certificado pela Secretaria de Controle Externo competente. Inciso 4. Após o registro de que trata o artigo 259 deste Regimento Interno. Inciso 5. Nos casos em que o processo tenha cumprido o objetivo para o qual foi constituído. Inciso 6.
nos casos previstos nos artigos 158, parágrafo 1º, 159, 197, parágrafo 3º, 206, parágrafo 1º, 207, 208, 229, parágrafo 10, 230, parágrafo 6º, 248, incisos 1 e 2, e 265 deste regimento. Parágrafo 1º. O encerramento do processo com fundamento nos incisos 1 e 5 deste artigo deverá ser precedido de ciência aos interessados dos motivos determinantes. Parágrafo 2º. O encerramento do processo implicará o apensamento dos autos a outro processo no caso do inciso 1, ou, no caso de processo físico, o arquivamento dos autos na unidade técnica competente. Artigo 138. O Tribunal disciplinará, em ato normativo, os procedimentos de guarda, gerenciamento, preservação e consulta de autos de processo. Parágrafo único. Nos processos em que seja cabível a interposição de recurso, o prazo de guarda, gerenciamento, preservação e consulta dos autos será de, no mínimo, 6 anos, a contar do trânsito em julgado. Capítulo 10. Das nulidades. Artigo 139. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo para a parte, para o patrimônio público, para a apuração dos fatos pelo tribunal ou para a deliberação adotada. Parágrafo único. Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade, o tribunal não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Artigo 140. Não se tratando de nulidade absoluta, considerar-se-á válido o ato que, praticado de outra forma, tiver atingido seu fim. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede o suprimento da nulidade absoluta, nas hipóteses previstas neste regimento e nas leis processuais aplicáveis subsidiariamente aos processos do Tribunal. Artigo 141. A parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha, de qualquer modo, concorrido. Artigo 142. Conforme a competência para a prática do ato, o tribunal ou o relator declarará a nulidade de ofício, se absoluta, ou por provocação da parte ou do Ministério Público junto ao tribunal, em qualquer caso. Artigo 143. A nulidade do ato, uma vez declarada, causará dos atos subsequentes que dele dependam ou sejam consequência. Parágrafo único. A nulidade de uma parte do ato, porém, não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Artigo 144. O relator ou o tribunal, ao pronunciar a nulidade, declarará os atos a que ela se estende, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos ou retificados, ressalvado o disposto no artigo 139 deste regimento. Parágrafo único. Pronunciada a nulidade na fase recursal, compete. Inciso 1. Ao relator do recurso ou ao tribunal declarar os atos a que ela se estende. Inciso 2. Ao conselheiro ou auditor, sob cuja relatoria o ato declarado nulo foi praticado, ou ao seu sucessor, ordenar as providências necessárias para a repetição ou retificação do ato. Artigo 145. Eventual incompetência do relator será avaliada pelo plenário para deliberação sobre a nulidade dos atos por ele praticados. Artigo 146. Nos processos em que deve intervir, a falta de manifestação do Ministério Público implica a nulidade do processo a partir do momento em que esse órgão deveria ter se pronunciado. Parágrafo único. A manifestação posterior do Ministério Público sanã a nulidade do processo, se ocorrer antes da decisão definitiva de mérito do Tribunal, nas hipóteses em que expressamente anuir aos atos praticados anteriormente ao seu pronunciamento. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.